tem também isso que eu reputo ser completamente importante para esses dias e para essa hora, que está em Marcos, no capítulo 3, do verso 13 em diante, que diz assim: depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Chamou os que ele mesmo quis. É a convocação dos 12 apóstolos. Ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ele chamou os que ele mesmo quis. Então, as pessoas que vão ser nomeadas foram as pessoas que ele mesmo quis. E chamou para junto dele, para morarem com ele, para andarem com ele, para viverem com ele, para serem amigos dele, para irem sendo dia a dia transformados, porque eles eram totalmente diferentes e díspares, em alguns casos antagônicos. Ele quis os antagônicos. Ele chamou os que ele mesmo quis para estarem junto dele. Não esqueça, ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu, portanto, sou um discípulo do mesmo olhar, da mesma compreensão, da mesma liberdade de escolha, do mesmo paradigma de escolha, da mesma interpretação cognitiva, da mesma variedade. Sou discípulo do mesmo desassombro convocatório ou no acolhimento do encontro humano. Chamou os que ele mesmo quis para junto de si. Então designou 12 para estarem com ele. 12 para estarem com ele. E para os enviar. Era para estar e era para confiar. Para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, os que ele mesmo quis, vieram para junto dele, e ele os designou, ele lhes deu destino, desígnio, sentido. Primeiro, para estarem com ele, e segundo, para que ele os enviasse, para ensinarem o evangelho e para expelirem demônios com a autoridade de Jesus. Agora, quem são esses homens? A gente espera que fossem pessoas todas já amigas, conhecidas, uma patota, uma turma. O pessoal que cresceu juntos, que via a vida do mesmo jeito, que chamavam de bom as mesmas coisas, que tinham as mesmas preferências. Se fosse mais ou menos como a gente busca ter pessoas em qualquer ajuntamento ou reunião, ou convívio com a gente. Esperavam que Jesus chamasse a partir do critério dos pagãos, que só chamam os iguais, os idênticos, os que marcham na mesma cadência, os que dizem a mesma coisa, os que concordam com as mesmas interpretações. Conforme na nossa brutalidade de pagãos, a gente prefere. Mas não. Olha quem lhe chamou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, pedra, ou em aramaico Cefas, que é pedra cortante, pedra lascada. Simão,
pescador da Galiléia, que tinha, juntamente com outros, um antagonismo enorme em relação a algumas pessoas que aqui ainda vão aparecer. Simão tinha um olhar da vida primeiramente interessado em comércio, em indústria, em dinheiro, em venda. Ele era um pescador, fazia parte de uma sociedade com Tiago, filho de Zebedeu, que também fazia parte da sociedade, e João, que era irmão de Tiago. E a esses dois irmãos, que eram pessoas esquentadas, que num certo momento adiante chegaram, como João, a pedir a Jesus permissão para fazer descer fogo do céu para queimar samaritanos, que não tinham acolhido o preparativo logístico do que eles tinham feito para que eventualmente Jesus pernoitasse entre os samaritanos. Por isso, aqui se diz que a eles Jesus chamou, deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, não era à toa. Temperamentos difíceis, assertivos, intensos, muito audíveis. E além deles, ele chamou André, que era irmão de Pedro. Morava e era nascido em Betsaida, naquela região da Galiléia, como também Pedro. Filipe, que era da região, homem de natureza simples e piedosa. Bartolomeu, acerca de quem praticamente nada se diz, o que revela um temperamento provavelmente discreto, até tímido. Mateus, que era uma figura gritante, era um servo de Roma, era considerado um traidor, oportunista, um dinheirista. Se diz que ele era o maioral dos publicanos em toda a região da Galiléia, ou seja, todo o imposto que se cobrava naquela região vinha para as mãos de Mateus. Ele recebia o imposto de Roma tanto quanto recebia a coleta do imposto que deveria ser mandado para o templo. E sobre todas as coisas ele colocava o seu overpricing. Sobretaxava tudo. E Pedro, Tiago, João e André tinham um ódio muito especial de Mateus. Porque Mateus também obrigava que toda a indústria pesqueira, era uma ordem de Roma, com o consentimento das elites da religião judaica em Jerusalém. Todo peixe, por exemplo, que Pedro apanhasse com os seus sócios na sua indústria pesqueira, tinha que ser entregue na coletoria de Mateus. E Mateus pagaria o peixe fresco que Pedro, André, Tiago, João, Zebedeu, por exemplo, dentre outros, tinham acabado de pescar e tirar do mar da Galiléia, os pagaria com charque. Era um pagamento que eles pegavam o fresco e recebiam charque como devolução. Imaginem a raiva. Anos e anos e anos e anos de um convívio próximo, odiento. Quanta guerra, quanta briga, quanto sentimento hostil se desenvolveu entre eles. Mas Jesus vai e chama esse cara também. Mateus. Mateus é de extrema direita.
Pedro, Tiago, João, André, são aqueles indivíduos que a gente pode chamar de pessoas da sobrevivência, que não estão tão preocupados com ideologia política, eles querem atender a necessidade do ventre, da fome, da família, e carregam aquela amargura natural de trabalhadores que introjetam a injustiça o tempo todo, todo dia, toda hora, há muitos anos. Seriam pessoas com o espírito sindicalista. Pedro, Tiago, João, André, Zebedeu, como são todos aqueles que têm uma profissão comum num lugar onde praticamente o lugar inteiro se alimenta daquele tipo de atividade econômica, acabam tendo um espírito de sindicalização. De modo que esse grupo de Pedro, Tiago, João, André, Zebedeu, são absolutamente inimigos de Mateus, que trabalhava para os romanos e para as autoridades religiosas do templo e metia a mão e se tornaram um dos homens mais ricos da região. Aí, no meio desses, você tem Filipe e Bartolomeu, você tem Tomé, que é um homem de outra característica. Provavelmente fosse um indivíduo, a maior parte do tempo, calado e observador. Tinha uma imaginação e uma inteligência extremamente mais racional, lógica, objetivamente pragmática, infinitamente menos mágica. Ele quer que as coisas que Jesus diz façam sentido. Antes de ser sentido como um sinal de evidência exterior, ele quer que façam sentido para pacificar o seu pensamento, consciência e discernimento. É isso que se vai ver nele, pelas perguntas que ele faz, pelas interjeições que ele pratica, ou pela dúvida que ele levanta, ou pelo approach de Jesus em relação a ele, dizendo: vem, pega, toca, verifica, atende a essa tua necessidade de saciar a tua mente com algum tipo de evidência. Vem, pega, não é necessário, não toca, vê aqui. Vê que um espírito não tem carne nem ossos como tu vês que eu tenho. Põe a tua mão, pega nas minhas mãos, toca no meu lado, sou eu. Ele quer e ele chama, são os que ele mesmo quis, ele chamou esse indivíduo com essa necessidade de perquisição acadêmica, científica, de inteligência, de dedução, de conclusão, de finalização de raciocínio, de demonstração, de empirismo. Está aqui esse homem, tem lugar para ele, como tem lugar para um outro Tiago. Tiago era um nome muito comum naqueles dias. Só que esse é filho de Alfeu, como tem lugar para Tadeu, sobre quem quase não se sabe aqui no Evangelho. E tudo quanto se vem a saber posteriormente sobre esses homens está muito misturado com lendas do final do primeiro século, início do segundo século e abundantemente a partir do terceiro século. Por isso, não dá para se ter concreções muito claras, mas se sabe, na maioria das vezes, para onde esses indivíduos foram e onde eles morreram e quais foram as ênfases do trabalho missional que eles fizeram até o fim da vida, e se sabe que todos eles morreram de martírio. Todos, exceto João, que foi exilado, considerado exilado político. Olha só como o Evangelho, desde os dias do primeiro século, é toda hora confundido com política.
Na realidade, ele não tem nada a ver com nenhuma política partidária. Mas os inimigos querem fazer com que a palavra do Evangelho seja politizada e partidarizada. E João sofreu esse juízo, porque ele dizia que Jesus era o Senhor e não o Messias romano, que seria o César. Isso era interpretado de maneira política como falta de subserviência ao governo imperial. E essa foi a acusação que pairou sobre a maioria dos cristãos o tempo todo, e que eles eram traidores políticos, porque a submissão deles nunca foi ao imperador, nunca foi à potestade política, sempre foi apenas e exclusivamente ao mandamento do Evangelho, segundo Jesus, segundo Cristo que ressuscitou dos mortos. E aqui, o que se diz é que ele chamou os que ele mesmo quis, e olha só os que ele quis. Ele quis pessoas que não pensavam igual, pessoas que habitavam polos e espectros diferentes das expressões de natureza política, religiosa, econômica, financeira, acadêmica. Ele quis essa variedade de pessoas que, na chegada e durante algum tempo, iriam bater cabeça uma com as outras o tempo todo. Como a gente vê na leitura do Evangelho, toda hora alguém quer saber quem é o maior, quem é que tem mais importância, quem sabe mais, quem vai ser colocado em primeiro lugar, quem vai sentar à direita e à esquerda. Toda hora tem coisas dessa ninharia, da disputa mais mesquinha, mais medíocre, das competições mais tolas e passionais, das expressões mais antagônicas da natureza humana sendo narradas nas descrições dos 4 evangelhos e até mesmo nas cartas apostólicas posteriormente. Aí você tem aqui, por exemplo, polos. Mateus está na extrema direita, ele trabalha para Roma. Já Simão, chamado de o Zelote, Simão o Zelote, é assim chamado porque ele era do partido dos Zelotes, que era um dos partidos mais radicais daqueles dias. Para além dos zelotes mais radicais politicamente do que os zelotes, só os sicários, que eram considerados já pertencentes ao grupo dos terroristas. Os zelotes ainda ocupam o espectro legal do partidarismo não feito terrorismo. E são chamados de zelotes porque são extremamente zelosos quanto à lei, como eram zelosos os fariseus e outras seitas da época, como a dos essênios, ao mesmo tempo em que eram zelosos politicamente. Eles criticavam o Império Romano, criticavam as autoridades do templo, criticavam. Eram ácidos de esquerda. Estavam o tempo todo criticando. E Jesus chamou esse cara. Esse é um dos que ele mesmo quis que viessem ficar junto dele, aos quais designou para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. E no meio desses também estava Judas Iscariotes. Foi um dos que ele mesmo quis e que também foi quem o traiu. Os que ele mesmo quis. Os que ele mesmo quis. Agora, durante o trajeto da minha existência,
o que aconteceu desde os meus 18 anos de idade até aqui, aos meus 65, é que eu apanhei, apanharei, por usar o mesmo critério de Jesus, de não fazer acepção de pessoas, entre direita, esquerda, centro, acadêmicos, ou pessoas mais simples, mais toscas, em quem eu vejo o amor, a graça e a paixão de Deus, entre pessoas anônimas e pessoas com acesso a autoridades, como era o caso de Judas Iscariotes, que desse grupo aqui provavelmente fosse o único que tivesse grande acesso às autoridades religiosas e ao sinédrio, muito provavelmente demonstrando a capacitação do ponto de vista ideológico dele, dialogal e cultural, a preparação dele como um todo. É nessa diversidade inconcebível para você. Na sua igreja não tem lugar para essa diversidade, para esse clima, nem na sua vida, nem nas suas amizades, porque ficou todo mundo muito doente. Só tem igreja dos zelotes de um lado, das esquerdas radicais, hoje em dia, e tem a igreja dos Mateus do outro lado, das direitas com o diálogo com a potestade mundial mais poderosa dos romanos. Um não fala com o outro, se odeiam, e no meio desse processo todo, você tem essas outras matizes de percepção, de expressão de caráter, de personalidade, de entendimento da vida, e que nos nossos dias não seriam pessoas aceitas na maior parte dos nossos ambientes. Não há lugar para perquiridores, não há lugar para quem tenha dúvida, não há lugar para quem faça perguntas, não há lugar para quem tenha amizade com figuras políticas eminentes, poderosas, não há lugar para nada disso. Você tem que escolher. Escuta, você é Mateus ou você é Simão Zelote? Se você é Mateus, você não é Simão Zelote. Se você conversa com os irmãos Zelote, então você está traindo a mim, que sou do time de Mateus. Desde jovenzinho que eu estou apanhando, sofrendo disso. É que eu não canso